Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise combinatória. Vamos falar nessa aula sobre arranjo simples. Definição de arranjo simples. Um arranjo simples de n elementos tomados P a P é todo agrupamento de P elementos. Claro, nesse agrupamento os elementos precisam ser ordenados de forma diferente. O primeiro elemento diferente do segundo, eles não podem serem iguais, esses elementos. Então, é elementos ordenados diferentes, que podemos formar com os n elementos. Então, é um agrupamento tomado P a P de quantos elementos? Dado n elementos. Por exemplo, eu tenho os números de 1 a 9, melhor dizendo, os algarismos de 1 a 9. Então, eu tenho 9 elementos. Quantos números com 3 algarismos eu consigo formar tomando esses 9 elementos? Eu consigo formar o 1, 2, 3, né? Eu consigo formar o 456 e assim por diante. Quantos números eu consigo formar com 3 elementos distintos, né? Dado esses 9 elementos. E para ser rigorosa a definição, o P tem que ser menor ou igual a N, porque se eu tenho um conjunto com 10 elementos, eu não posso agrupar dentre esses 10 um agrupamento com 11 elementos. Então o P tem que ser menor ou igual a N. Por quê? Porque os elementos ordenados são diferentes, né? Por exemplo, isso aqui, ó, o número 555, nesse contexto que eu falei, de formar com 3 elementos, ele não se configura um arranjo porque os elementos eles são iguais aí, tá? Não pode ser elementos repetidos. No caso do conceito de arranjo, né? E a sua fórmula é o seguinte, ó, ANP, ou seja, A de n elementos, arranjo de n elementos tomado PAP, é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. E lemos ANP como arranjo de n elementos tomado PAP. Muito importante, é primordial observar se a ordem dos P elementos altera, né? Se a ordem alterar o agrupamento, nós estamos diante do caso de um arranjo, tá? Arranjo simples. Se a ordem não alterar, aí não é arranjo. A gente vai ver um conceito mais adiante, conceito de combinação simples. E aí essa é uma das diferenças de arranjo para combinação. O que a ordem altera? Por exemplo, o número 123, né? O 1 veio primeiro, o 2 segundo e o 3 veio depois. Se eu trocar a ordem aqui, colocar 3 primeiro, 321, a ordem alterou. Então, nós temos agora um outro agrupamento, um outro número. Então, se a ordem alterar, nós estamos diante de um arranjo. Se a ordem não alterar, vamos ver mais adiante, estaremos diante de uma combinação. Exemplo, arranjo de 8 elementos tomado 3 a 3. Então, vamos só desenvolver a fórmula, né? Nós temos a fórmula aqui, ó. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Essa é a fórmula, né? Aqui o N é 8 e o P é 3. Então, só colocarmos aqui, ó, arranjo de 8 tomado 3 a 3 é igual a quem? O N é 8, então é 8 fatorial dividido por 8 menos 3, que é N menos P. Vamos conservar o de cima, 8 fatorial. E quanto que é 3? 8 menos 3 vai dar 5 fatorial. Como nós já vimos em exemplos anteriores, vamos desenvolver o de cima até chegar no de baixo, né? Então 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 e vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial, não é isso? Aqui nós vamos fazer uma simplificação, 5 fatorial por 5 fatorial, restou quem? Restou 8 vezes 7 e vezes 6, que vai dar 336. Isso? Então, arranjo, se você tem 8 elementos e quer agrupar de 3 em 3, vai dar quantos agrupamentos diferentes? Vai dar 336 agrupamentos diferentes.
Então, se eu tenho os números de 1 a 8, que vai dar 8 elementos, e eu quero formar números com 3 elementos distintos, quantos elementos eu consigo formar com esses 8 algarismos? Eu consigo formar 336 números. Aqui um outro exemplo, né? Arranjo de 6 tomado 1 a 1. Desenvolvendo semelhante a esse cálculo, você vai encontrar 6. E aí é óbvio, né? Se você tem 6 elementos, quantos números com um elemento você consegue formar? Eu tenho os números de 1 a 6. Melhor dizendo, eu tenho os algarismos de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo formar quantos números distintos de um elemento? Se eu consigo formar 6, eu consigo formar o 1, eu consigo formar o 2, eu consigo formar o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu só consigo formar 6 números, né? Então, tá, até um pouco óbvio. E nós temos agora um exercício, né? Quantos números com 4 algarismos distintos, tá? E aí tem que ser a palavrinha distinto, senão não é um arranjo, né? O número tem que ter 4 algarismos distintos. Podemos formar com os algarismos de 1 a 9, certo? Quando você tem algarismos de 1 a 9, usando esses 9 algarismos, eu consigo formar quantos números com 4 algarismos distintos? Eu consigo formar o 1245, né? Eu consigo formar o 1234, eu consigo formar o 9421. Então, quantos eu consigo formar? E aí tem que ter a ideia do distinto, né? Senão não é arranjo, né? Por exemplo, esse número aqui não serve, 9.921, por exemplo. Não serve por quê? Porque o 9 repetiu aqui, ó. E tem que ser algarismos distintos, certo? Então, quantos números, melhor dizendo, com 4 algarismos distintos eu consigo formar usando os algarismos de 1 a 9? Então, nós temos um arranjo, certo? Nós temos um arranjo de 9 elementos, que nós temos 9 elementos, nós temos 9 algarismos, um arranjo de 9 elementos tomados, melhor dizendo, 9 elementos tomados 4 a 4, certo? 9 elementos tomados 4 a 4. E aí é só aplicar a fórmula, né, do arranjo, que é n fatorial, 9 fatorial, dividido por 9 menos 4 fatorial, certo? Ao desenvolver essa fórmula, né, são cálculos não tão complexos, 9 menos 4 vai dar 6, vai dar 5 fatorial, certo? Vou desenvolver o 9 até chegar no 5 fatorial, certo? Quando eu divido o 5 fatorial por 5 fatorial, e o que me resta agora é multiplicar 9 com 8, com 7, com 6. Né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vai dar 3.024 números, certo? Eu consigo formar 3.024 números com 4 algarismos distintos, tá? Usando os algarismos de 1 a 9. E aqui temos um exercício. Na verdade é quantas, né? Tá quantos? Não é quantas, né? Quantas palavras de 3 letras diferentes, né? Tem que ter a palavrinha diferente, senão não é anagrama. Podemos formar com as letras da palavra amor. Então, a palavra amor tem quantas letras? Ela tem 4 letras. O A, o M, o O e o R. Então, tem um universo de 4 letras. E eu consigo agrupar, formar palavras, né? Palavras entre aspas, que às vezes não faz nem sentido, mas vamos considerar como palavras, usando 3 dessas letras, né? Então, eu posso ter a palavra AMO, né? Eu posso ter a palavra OMA, né? Posso ter a palavra ROM, eu posso ter a palavra MOR e assim por diante. Então, eu posso formar quantas palavras com 3 letras dentre essas 4. Percebe que a ordem altera, né? Olha que a ordem alterou. Ó. AMO é diferente de OMA. Então, se eu alterar a ordem do elemento no agrupamento, altera o resultado. Então, se isso acontece, nós estamos diante de um arranjo. Então, nós temos arranjo simples de 4 tomado 3 a 3. Por que 4? Porque eu tenho um universo de 4 letras, que é A, M, O, R. E eu quero agrupar de 3 em 3. Então, é um arranjo de 4 tomado 3 a 3. Vamos desenvolver. Nós temos, então, 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial.
Isso é igual a quem? Em cima é 4 fatorial, embaixo é 4 menos 3, vai dar 1 fatorial, certo? Vamos ter então 4 fatorial dividido para 1, né? Dividido para 1. E 1 fatorial é 1, certo? Então, quem é 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2 e vezes 1. E quanto que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Vai dar igual a 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Poderia pensar também, né, esse exemplo da seguinte forma. Eu tenho, vamos ter que preencher 3 casinhas, né? E o agrupamento, que eu vou formar uma palavra com 3 letras. Então, vou ter que preencher 3 casinhas nesse agrupamento. Eu tenho quantas possibilidades de letra para poder colocar na primeira casa aqui? Ó? Quantas possibilidades de letra? Eu tenho 4 letras. Eu posso colocar o A, o M, o O e o R, certo? Então, eu tenho 4 possibilidades de letras. Beleza. E para a segunda casa, se eu preencher a primeira, eu tenho 3 possibilidades para a segunda, certo? Então, tenho 3 possibilidades de letra para a segunda, porque eu já preenchi a primeira. E a segunda não pode ser igual à primeira. E restou quantas para a segunda? Né? Restou 2 para a segunda, por quê? Porque eu já preenchi a primeira casa e a segunda casa, restam 2 letras para colocar na segunda. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica, certo? Então, nós teríamos 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. O exemplo anterior também poderíamos fazer da mesma forma, certo? Eu tenho, vou formar números com 4 algarismos, então eu tenho 9 para colocar no primeiro, 8 para colocar no segundo, 7 para colocar no terceiro e 6 para colocar na quarta casa, certo? A gente pode também entender esse conceito de arranjo preenchendo casinhas, né? No exemplo anterior, ó, a gente vai formar um número com 4 algarismos. Eu posso colocar 9 algarismos na primeira casa, porque é de 1 a 9. Eu posso colocar 8 algarismos na segunda, posso colocar 7 na terceira e posso colocar 6 na quarta, certo? Quando eu multiplicar tudo isso, vai dar 3.024, como nós resolvemos no exemplo anterior. Então, esses exemplos de arranjo dá essa ideia, né? Você tem um universo, você tem N elementos, e você quer formar, se você quer agrupar, quer fazer agrupamentos com P elementos. Essa é a ideia de arranjo. E qual é a pergunta primordial? É se a ordem dos elementos nesse agrupamento vai alterar. Se alterar, é um arranjo. Então, essa teoria foi tirada desses 2 livros aqui. Ó. Então, boa aula. Espero vocês na nossa 4ª aula sobre permutação, que é um caso particular de arranjo.